Na verdade, quem está assumindo a liderança e a ponta cada dia mais são os nossos jovens. Quem foram os fundadores da nossa igreja? Dá uma olhadinha na idade que eles assumiram a ponta das coisas. Eu já seria um ancião naquela época. Ellen White tinha 17 anos. Uri Smith, 22. Eu estou com 33, então eu já seria um coroa para aquela galera. Eu quero que você entenda, jovem, o seguinte: não há um momento onde você precisa esperar, porque a gente fica olhando para as próximas gerações, pensando assim, quando eu estiver na idade dessa pessoa, eu vou estar exercendo um ministério desse jeito. Mas o ministério você começa agora. Você começa enquanto você é jovem, você começa enquanto você é criança. Não existe, isso é um mau costume que nós, como eu vou ficar andando muito aqui, tá? Isso é um mau costume que nós, como adventistas, temos. A gente pensa que tem adventistas que aposentam. Já viu isso? Tem muito na saída que fala assim: nossa, que mensagem poderosa. Era justamente o que os jovens estavam precisando ouvir. Foi os adultos, os anciãos não precisam, não? Qual foi a última vez que eu vi um sermão assim, falando: anciãos, arrependam-se dos seus pecados? É raro. Vai dar uma olhadinha na história de Nicodemos. Nicodemos foi lá conversar com Jesus na caladinha da noite, ninguém ouvindo, já era um ancião. Presta atenção. Primeira coisa que ele vai lá usar toda a teologia com Jesus. O que Jesus fala para ele? Nada disso aí que você está falando presta. Você precisa nascer de novo. Ele era fariseu. Só de ser fariseu, ele tinha que jejuar 2 vezes por semana. Bíblia, então, era mais de hora todo dia. Oração, então, era um negócio que eles passavam o dia todo fazendo. Eu não estou nem nos pés de Nicodemos para Jesus falar que eu precisaria nascer de novo. Não sei o que Jesus fala. A verdade é que nós, como igreja, precisamos buscar esse reavivamento todos os dias. Não somente os jovens. Mas, jovens, se você está aqui, eu preciso que você tenha um encontro pela contemplação da palavra de Deus. Então, pegue a sua Bíblia, não fique sem a palavra de Deus durante essa semana. Porque, olha só, o livro de 2 Coríntios fala que nós somos transformados pela contemplação. Se você ficar apenas acreditando no que eu estou falando e ficar contemplando a mim em vez da palavra do Senhor, você vai ficar careca. Você vai ser transformado pela minha contemplação. Aí você vai perder cabelo. Olha a palavra do Senhor, que você vai ser transformado pelo Espírito Santo. Não me contemple. Tá bem? Abra sua Bíblia comigo. No livro de João, o Evangelho de João. A gente tem uma palavra do Senhor no Evangelho de João. Uma curiosidade sobre o Evangelho de João é que foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Olha que curiosidade interessante. Não foi Apocalipse. Apocalipse foi João que escreveu, mas o Evangelho de João, como eu vou mencionar aqui várias noites, também é o último livro da Bíblia, que é escrito por um objetivo específico. Eu quero que você abra comigo em João, capítulo 15, verso 13. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 15, verso 13. Olha só que interessante. O título da nossa semana de oração é Amar é o quê? Nossa. Amar é? Ação. Já percebeu que hoje em dia todo mundo gosta de falar o que é o amor? E todo mundo fica pedindo, inclusive resistindo e falando: olha, menos religião, mais amor. Eu sou professor de ensino religioso. Eu ensino religião. E quando eu falo para a pessoa assim: eu vim aqui para falar de religião com você, tem gente que posta a cara na hora. Eu fiz um teste aqui na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, e gravei a galera lá e perguntava assim: o que você acha de religião? Nossa, você imagina a cara que a galera faz? Não, mais amor, menos religião. Todo mundo falava assim. Eu falava assim: o que você acha de Jesus Cristo? Ah, não, Jesus, legal, Jesus pode falar. Não quero saber de religião não. Jesus eu quero. O que significa a palavra religião? Religar. Você então, a ideia é que estava desligado e você precisa ser religado. A quem? A Deus. Já percebeu que a geração que menos gosta de falar de religião é a geração mais desligada das coisas? Conectada. Nunca estivemos tão conectados, mas ao mesmo tempo desligados das coisas de Deus. E se você ainda duvida que Jesus foi extremamente religioso sobre o termo religar, dá uma olhadinha nos versos que ele fala no livro de João: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém não estiver produzindo fruto, o Pai faz o quê? Se não estiver ligado a mim, não vai ligar-se à videira. Tudo o que Jesus falou enquanto ele esteve nessa terra foi sobre religião. Ligar você a Deus. Um belo dia, eu e você nos desligamos, saímos dos trilhos, e Jesus veio a esse mundo para religar você. E em nome de Jesus, até o final dessa semana de oração, você vai estar mais ligado do que nunca na palavra de Deus. Amém. Então, por favor, não fique sem olhar a Santa Bíblia. Então, amor, o pessoal gosta de falar muito. E aí você vê, né, antigamente, como é que eram os votos matrimoniais? Uma definição, né, dos votos matrimoniais. Eu não sou casado, mas eu lembro muito que falava isso em filme: prometo amar-te, respeitar-te, na saúde, na doença.
Na feiura, na beleza, tinha na pobreza. Vivia, não tem não. Até que o quê? A morte nos separa. A morte nos separa. Presta atenção. A vida inteira, e na Bíblia, o termo amor significa uma coisa só: compromisso. Comprometer-se. Eu amo, eu me comprometo com você. Imagina só se alguém falasse assim: não, eu amo essa menina, eu sou apaixonado por ela, mas ela para lá e para cá. Não quero saber de muito contato com ela, não. Porque você falou, não faz nem sentido isso que você está dizendo. Porque quanto mais você ama uma pessoa, mais você está perto dela, mas você quer se comprometer com essa pessoa. Então, olha a diferença de como o mundo tem mudado a ideia do amor. Você vai ver hoje os votos matrimoniais, nem mais faz matrimonial antigo. Geralmente o cara vai ler uma cartinha que escreveu e fala: quando eu vi você lá na praia. Aí você deu umas pisadinhas, eu falaram para lá conversar com você. E agora eu vou declamar aqui um poema de Luiz de Moraes. Aí termina lá: de tudo, meu amor, serei atento, que verso ninguém entende o que ele está falando. Ele fala assim: mas que seja eterno enquanto dure. É, menino, que coisa, que seja eterno enquanto dure. Que seja eterno enquanto dure. O mundo fala que amor é assim. Não, eu amei muito aquela pessoa. A Bíblia fala: meu querido, amor é compromisso. E compromisso você não desfaz. Agora, o que Jesus, eu quero que você entenda uma coisa, onde a gente vai, o que Jesus tem a dizer sobre o amor? O Evangelho de João, capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ou seja, a máxima do amor divino é baseada no quê? Comprometer-se com a própria vida, se for necessário. Você se compromete em vários níveis. Agora, o excesso do compromisso é quando você dá a própria vida para alguém. E Jesus veio a esse mundo e se sacrificou por mim, por você. Por isso que a gente aprendeu, novamente, o significado da palavra amor. Amor não é sentimento, amor é uma decisão, amor é sacrifício. Tem uma história falando sobre o amor de Jesus que eu gosto muito, ainda no Evangelho de João. Como eu falei, você vai ler muito a Bíblia. Se você não trouxer a sua Bíblia, você vai ficar perdido. Quem é bom de interesse, vai comigo no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Não acredita no que eu estou falando, acredita na palavra do Senhor. Capítulo 21, verso 15. Tem um personagemzinho que eu gosto muito, um personagem polêmico, o nome dele é Pedro. Olha essa história, quando eu era criança eu li e eu não conseguia entender o que estava acontecendo aqui. Capítulo 21, verso 15 diz assim: Jesus já tinha ressuscitado, e aí eles estavam na Galileia, eles estavam numa confraternização, depois de terem encontrado Jesus. Está todo mundo comendo um peixinho. E aí Jesus olha para Pedro. Eu fico imaginando aquela cena, ele vai fazer um retrocesso aqui. Está todo mundo ali comendo e Jesus assim: ó, você nem pisca olhando para Pedro. Você consegue imaginar essa cena? Quem conhece a Bíblia sabe por quê. Ele não está nem piscando olhando para Pedro. E aí ele fala assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quando você lê traduzido, não faz o menor sentido essa história. Parece até uma estrutura feita, você pensa que não tem tanto sentido, mas a gente vai dar uma analisadinha na história de Pedro, para a gente conseguir entender essa história, eu e você. Pedro, como eu e você sabemos, era o cara. Pior do que o cara. Isso não era uma coisa boa, você está com Jesus e se sentir o cara. Pedro era o que eu costumo dizer para os mais antigos aí, ele era o Romário dos discípulos, Romário jogador. Porque Romário, ele não achava-se o cara, ele achava que todo mundo achava que ele era o cara. Tem uma diferença grande aí. Ele não era o cara, ele achava que todo mundo achava que ele era o cara. Pedro não sentia que ele era o cara, ele sentia que Jesus achava que ele era o cara. Ele sentia Jesus assim: Jesus sabe que eu sou bom, Jesus sabe que eu sei todas as coisas, Jesus sabe que eu estou com ele. Inclusive, você dá uma olhadinha na história tem uma parte bem interessante. Eu vou ficar subindo e vou fazer um exercício para perto maravilhoso aqui, não tem problema. No livro de Marcos, vem comigo.
Os evangelhos são muito interessantes, porque cada um vai dando uma demonstraçãozinha interessante do que está acontecendo na história de Pedro. Marcos, capítulo 14, verso 66. Marcos, verso 14, versículo 66. No primeiro momento, você lembra da história onde ele nega Jesus. Alguns dos evangelistas, inclusive, mencionam que Jesus estava olhando para ele na hora que ele estava xingando todo mundo, dizendo que ele não conhecia Jesus. O que a gente esquece é que algumas horas antes, quando Jesus falou assim, todo mundo aqui vai me abandonar, Pedro foi aquele que falou assim, ainda que estes te abandonem, eu fale por ele, Senhor, por mim não, o Senhor conhece, o Senhor sabe que eu sou bom, o Senhor sabe que ainda que estes te abandonem. Pedro se garantia tanto, que na hora que está todo mundo lá, na última ceia, ele chega em João, que estava deitado no ombro do mestre, e fala assim, pergunta para ele quem é o traidor, João. Assim, o que ele está querendo dizer? João, eu só boto a mão no fogo, por mim e por você. Quem que é o traidor? Porque eu não confio em nenhum desses caras. Pergunta lá para ele. O que Pedro tinha era uma visão muito grande de si mesmo. E era por isso que ele sempre tentava assumir a porta de tudo. Era por isso que, inclusive, quando Jesus falou sobre o sacrifício dele, ele falou assim, de forma nenhuma vou deixar isso acontecer. Porque os planos de Pedro, na cabeça dele, eram melhores do que os planos de Jesus. Quantas vezes eu e você também não nos decepcionamos colocando planos incríveis, planos maravilhosos, e somos decepcionados com os planos de Cristo? Na verdade, quando aparece aquele grupo, lá no Getsemane, para poder prender Jesus, qual é a primeira reação de Pedro? Tira a espada. E faz o quê? Dá na orelha. O pouco que eu conheço de Pedro, ele estava mirando na orelha, eu acho. Era bem na jugular que ele queria, o cara que tirou e só sobrou a orelha. Que eu conheço de Pedro. Sabe um fato interessante, vou contar para vocês um fato interessante. Essa história de que Pedro corta aquela orelha, todos os evangelistas contam. Mas é interessante porque, olha só, por isso que eu gosto tanto de João. No Evangelho de Mateus fala assim, e um dos discípulos cortou a orelha de um soldado. Aí no livro de Marcos, que inclusive Marcos não era discípulo, possivelmente ele compilou e teve como entrevistado o próprio Pedro. Então o Evangelho de Marcos bem provavelmente é o Evangelho de Pedro. Fala também, não fala o nome não. Olha, o próprio Pedro não quis dizer que foi ele que cortou a orelha. Lucas, que foi e compilou e fez as entrevistas e pesquisou, ninguém foi. Aí chega João e faz o quê? E aí Pedro pegou a espada e dela com X9. Vai ele mesmo que falou. Pedro, na hora que leu, deve ter ficado desesperado. Não era para ter falado, o comando ainda me procurando e colocou meu nome ali. João era um discípulo incrível. João, ele fala, se você perceber, ele era conhecido como o quê? Bons de Bíblia. O discípulo amado. De acordo com quem? Com ele mesmo. Só no Evangelho segundo João aparece que ele era o discípulo amado. Ele era um camarada que colocava todas as coisas, ele não tinha dó de ninguém, por isso que é o último livro. Ele já estava bem velho, talvez ele até esqueceu que eles tinham combinado de não contar que tinha sido Pedro. Mas a verdade é que na hora que eles estavam ali, ele começa a negar Jesus de diversas formas. Inclusive ele fala, eu não entendo o que você está dizendo, eu nem sei que assunto é esse que vocês estão conversando, eu não faço ideia do que vocês estão dizendo que eu sou. E na hora que o galo, tanto uma curiosidade também sobre o termo galo, era bem provável que houvessem galos em Jerusalém, porque em Pocai, a cidade santa, eles não gostavam disso. Bem provável que galo seja um termo para uma trombeta que era usada numa guarnição do lado do templo. E na hora que tocou 3 vezes, mostrando a troca do turno, foi a hora que Pedro, era exatamente aquela hora. Pedro ouviu, lembrou do que Jesus tinha falado e saiu arrependido, saiu desesperado, saiu amargurado. Decepcionar-se com Jesus é uma coisa muito grande. Agora, quando você se decepciona com você também, Pedro chegou num nível tão pesado de desacreditar que ele chegou a abandonar o ministério. Eu vou mostrar para você tudo. Quando você olha, agora a gente está conseguindo incrementar mais a nossa história. Quando você olha, Marcos capítulo 16, vem comigo agora, no capítulo 16, verso 4. Pedro desaparece por um tempo da história e temos uma indicação de que ele inclusive retornou para Galileia. Mas por que ele foi para Galileia? Eu não sei te explicar, mas eu posso teorizar. Pedro se decepcionou tão grandemente com o ministério, se decepcionou tão grandemente com as atitudes dele, que ele simplesmente deixou de ser discípulo quando viu Jesus morrer. Dá uma olhadinha, se você ainda duvida, no capítulo 16, verso 4. E eu falei que você ia ler.
amanhã tu não me venha sem a tua Bíblia. Eu fico revoltado com isso, sabe por quê? Os jovens, na escola, o cara aprende Bhaskara, química orgânica, o cara sabe equação de segundo grau, aí aqui não pode trazer a Bíblia, não, a gente tem que fazer semana jovem um negocinho mais café com leite, sabe? Na faculdade o cara está lá atacando racionalmente ali, ó, a fé dele, e aqui eu vou passar café com leite, meu querido, traga a Bíblia, não é para passar só de enfeite, pelo menos no seu celular, faz favor. Você precisa estudar, você não precisa só meditar, você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Capítulo 16, verso 4, olha só. Agora Jesus tinha ressuscitado, as mulheres chegam lá, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, verso 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, você conhece a história, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos diz. Por que o anjo faz essa questão de dizer assim: vai aos discípulos e a Pedro? Porque Pedro, se não tivesse falado exatamente daquilo, ele fala assim: não está só chamando os discípulos, eu não sou mais. Ele com certeza não quer conversar comigo depois do que eu falei, depois da decepção que eu dei para ele. A questão que o anjo faz é falar assim: vai também e chama Pedro. Pedro precisa estar lá. Adiantando a história, agora lá no livro de João, volta comigo. João capítulo 21, voltando onde a gente leu. Capítulo 21, verso 3. Agora você entende por que ele tinha abandonado. Não há nenhuma referência que Pedro tinha voltado a ser pescador depois que ele iniciou o ministério. Tanto que Jesus falou: eu vou fazer vocês pescadores de homens. E deixaram assim, e não voltaram mais à profissão. Mas no capítulo 21, verso 3 diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite, começaram a pescar. Uns encontram Jesus, aí começa a história do encontro. Sabe o que é interessante? Quando você vai no original, o grego tem duas formas para amor. A primeira é o amor que a gente fala um para os outros. Eu amo você, eu amo isso, que é o amor eros. Eu gosto, mas por exemplo, eu gosto de chocolate, mas se o chocolate tiver vencido, eu vou continuar gostando de chocolate? Não. Eu gosto dessa pessoa, mas se essa pessoa me fez mal, eu vou continuar gostando dela? Não, é amor totalmente condicional. Nem é amor, de acordo com a Bíblia. Existe um amor supremo, um amor cristão, que é o amor ágape. Esse é o amor cristão. Um amor que excede todo entendimento. Inclusive, a única referência a amor eros nem aparece na Bíblia. Só aparece amor ágape. Quando a gente olha no original, a história tem um outro significado, um significado muito mais profundo. Eu quero que você entenda que existem, então, duas formas de se dizer de amor, mas tem uma terceira. Sendo filéu. Sabe o que é filéu em grego? Gostar. É menos um pouquinho, né? Tem eu amo isso e o quê? Eu gosto. Vou chegar. Tenho certas afinidades com isso daí. Que vem da palavra filo, né? Tem uma afinidade com isso. Olha só. Em determinado momento, quando você vai no original, agora lendo aqui comigo, no capítulo 21, verso 15, depois de ter comido, ele pergunta para Simão: Simão, filho de João, você ágape, amor, você me ama mais do que estes outros? Sabe qual que é a resposta de Pedro no original? Sim, Senhor, eu filéu. Sabe o que ele está dizendo? Jesus pergunta para ele: Simão, você me ama? E a resposta de Pedro: Senhor, eu gosto de você. Nossa, que balde de água fria, né? Foi o Jesus. Você imagina? Imagina você falar com a pessoa depois de tantos anos, mais de 3 anos junto, um relacionamento maravilhoso, quando está assim: você me ama? E a resposta de Pedro: eu gosto. Mudou Pedro, né? Se você analisar. Pedro era aquele que tinha falado que se todo mundo te abandonar, eu sou o cara. Eu não saio de perto de você. Agora, quando Jesus pergunta: você me ama mais do que todo mundo? E ele fala assim: Senhor, eu gosto. Eu gosto. Jesus pergunta pela segunda vez para ele, olha só. Verso 16, tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, você é ágape? Seu amor por mim é ágape? E o que você acha que Pedro respondeu? Senhor, filho, eu gosto de você.
Pela terceira vez Jesus pergunta para ele, mas agora muda a pergunta de Jesus. Sabe como que Jesus pergunta? Então Pedro, filéu de mim? Você gosta de mim, né? É isso que você tem. E sabe qual é a resposta dele? Agora ele fala assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe o que Pedro está querendo dizer? Senhor, não tem como ficar mentindo para você. A minha vida inteira pensei que eu te amava, mas o Senhor, eu entendi que conhece todos os corações. O Senhor sabe o que tem aqui dentro. O Senhor sabe que eu não te amo. O Senhor sabe que eu só gosto de você. Quantas vezes eu olhei para mim e falava tanto que eu amava Deus, mas na verdade olhando para trás eu falei assim: eu só gostei. Pedro chega num ponto tão importante da vida dele espiritual que ele nem mais se importava em tentar mentir para ele mesmo e para Jesus. Tem um determinado momento que Jesus fala assim: Simão, Simão, só que só fala isso 7 vezes na Bíblia. Quando ia vir uma palavra, Satanás pediu para hoje, peneirar você como trigo. Eu, porém, intercedi para que o seu espírito não desfaleça, a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, dê um suporte para os seus irmãos. Aquilo doeu muito em Pedro. Como assim quando eu me converti? Como assim eu não estou convertido? Como assim eu não sou bonzão? Mas ali ele já tinha entendido que todo o amor que ele dizia pretenso sobre Jesus não era um amor fake, um amor superficial. Quantas vezes eu já não tenho em plenos pulmões o amor que eu sinto para Jesus, mas quando ele não estava e eu não tinha ninguém ali, meu amor não foi absolutamente nada para ele. Pedro chegou num ponto que ele foi tão sincero com Jesus que ele fala o quê? O Senhor sabe que meu coração é podre. O Senhor sabe que não tem nada de bom aqui dentro. Mas eu não vou dizer que eu te odeio. Você eu gosto. Agora não, estou longe. Depois do que eu fiz, eu não sou digno de dizer que eu te amo. E a resposta de Jesus é incrível. Ele fala o quê? Mesmo assim eu quero que você apacente os meus cordeiros. Sabe o que Jesus está falando para Pedro? Para mim é o suficiente. A gente consegue trabalhar em cima disso, Pedro. Você pode exercer o ministério de volta porque eu quero você como discípulo. Existem determinados momentos que você precisa ser sincero com você mesmo em relação às suas expectativas para com Deus. Muitas pessoas que falam que tem um amor incrível, na primeira dificuldade começam a abandonar, começam a desanimar, começam a sair dos caminhos de Jesus. Eu conheço tantos jovens que falam a vida inteira sobre o amor a Jesus, mas na primeira dificuldade da faculdade está desanimado, começa a ir na balada, começa a desvincular de tudo aquilo que ele acreditou uma vida inteira. Porque ele não foi sincero com ele mesmo ao abrir a Bíblia e falar assim: eu tenho desconfianças em relação à palavra de Deus e eu preciso buscar a verdade. Eu não tenho uma vida de comunhão necessária para a minha salvação, eu preciso buscar a comunhão. Existem vários momentos na sua vida, jovem, onde você vai se passar por um deserto que só dizer que você tem comunhão não vai ser suficiente. Dá uma olhadinha, o que Jesus vai falar para aqueles que vão estar perdidos? Em verdade te digo, eu não te conheço. A minha e a sua salvação estão totalmente atreladas a ser conhecido por Jesus. É claro que ele conhece todos nós, mas ser conhecido é no nível íntimo, é no nível de amor, é no nível de amizade. Não somente ouvir falar, não somente escutar o que tem a ser dito. Várias vezes eu tive que sacrificar certas coisas para me aproximar de Jesus. No ano de 2012, já vou chegando quase no final, no ano de 2012, meu irmão, ele me ofereceu uma proposta de emprego que aparentemente era maravilhosa. Meu irmão ligou para mim, eu estava na Bolívia fazendo a minha faculdade, vou contar algumas histórias de lá. Eu estava chegando no Brasil, ele me chamou no Skype, na época Skype, nem tinha WhatsApp. Não sou tão velho assim, tá bom, gente? Mas é porque o WhatsApp é um negócio de 2014 para cá. Falou assim para mim: olha, eu tenho uma proposta de emprego boa para você. Na época meu irmão queria que eu pulasse fora de teologia. Queria que eu pulasse fora, queria que eu desistisse. Eu falei assim: não, emprego? Não, eu estou indo para comportar. Inclusive quem me ensinou na comportar está sentado aí hoje. Me tirou de São Gabriel do Pai. Falou assim para mim: mas a proposta é muito boa, Geraldo. Isso era o ano de 2012. Você vai ganhar R$3.700. Eu falei: mas eu só tenho 3 meses de férias. Eu vou para as férias e vou voltar para a faculdade. Meu irmão falou assim: calma. Você, já conversei com a galera, eles vão assinar a sua carteira e daqui 3 meses eles já sabem que vocês vão sair. Aceitaram. Eu com carteira assinada, vamos pagar. 3.700, e calma, ele falou, melhor ainda. Você vai trabalhar 12 horas e vai folgar 3 dias. Eu calculei, falei: rapaz, dá para comportar então durante os 3 dias. Ele falou: dá, tá tudo certo. Tem um monte de benefício. Topa! Aí eu falei: olha, eu não sou um bom comportador, nunca fui. Lamento meus mestres aqui da comportagem, lamento.
consegui vingar. Tive que ir para Bolívia, olha que chique, foi para Bolívia, não conseguia pagar as milhas aéreas, fui para lá. Meu irmão falou para mim, isso daí vai ajudar você a pagar a sua faculdade, topa! Poxa, foi 3.700 em 2012, fora os benefícios dos auxílios, 3 dias. Olha, parece uma ideia boa. Aonde que eu tenho que trabalhar? Coloca para mim, fazendo por favor, a foto da empresa, quem quiser eu posso passar o contato. Presídio de, sem spoiler, presídio de menores infratores, lá de Linhares. Meu irmão colocou para trabalhar. Na hora que ele falou, eu não entendi muito bem qual que era a proposta dele. Falei assim, repete para mim. Até então, o menino que nasceu no Morobá, que nem levantava a mão para participar da lição da escola sabatina, e para o presídio. Eu nem sabia pregar, estava aprendendo. Eu comecei a pregar no 2º ano da faculdade de teologia. Eu falei, o que eu vou fazer no presídio? Não, lá você vai pregar a palavra do Senhor. Eu pesquisei. Ele falou, qual é o meu trabalho? Ele falou, agente socioeducativo. Nossa, maravilhoso. Fui pesquisar no Google, agente socioeducativo. Foto de agente socioeducativo com faca no pescoço, esquartejar. Eles enrolavam no colchão e colocavam fogo nos caras. Maravilhoso. Quem quiser eu passo um pouco. Rapaz, eu lembro só de uma coisa que eu tinha conversado com Deus no dia que ele falou assim, você vai para o ministério. Eu fiz a pior coisa que eu fiz na minha vida quando ele me chamou para ter uma experiência real. Sabe o que eu falei com ele? Eu fiz uma cláusula. Cuidado com as coisas que você faz de cláusula nos pedidos e nas propostas de Deus para você. Cuidado com o quê? Porque ele pode aceitar. Eu lembro que eu falei com ele assim, Senhor, eu aceito teus planos com uma condição. E Deus falou, qual é? Eu quero ter uma experiência real com o Senhor. Eu quero alcançar o sobrenatural do contato com o Senhor. Eu não quero subir no púlpito para contar a história que o Senhor fez na vida do pastor Leandro do Bulhão, na vida de alguém do Dourados do Rei. São histórias lindas, são histórias maravilhosas. Mas eu quero o sobrenatural e o impossível na minha vida. Meu Pai do céu, por que eu pedi isso? Depois que eu entendi com a maturidade que as histórias bonitas só são bonitas depois de muito tempo que você passou pelo deserto. A história da vitória primeiro tem que passar por um vale da sombra e da morte, que misericórdia. E na hora que eu falei com Deus assim, Senhor, eu estava lá reclamando com Jesus, que irmão é esse que tu me destes para me colocar num lugar desse? Está querendo a nossa todo preto, nem é tanta coisa. E Deus falou assim, mas eu quero que você vai, você vai. Você não pediu, você não quer ter sua experiência, vai para lá. Dia 5 de dezembro, meu irmão me ligou, dia 6 de dezembro, eu estava trabalhando. A entrevista eu fiz de tudo para sabotar, porque não estava na cláusula com Deus, sabe? Ele falou para eu ir. Agora, se eu não passar na entrevista, tá tudo certo. Quem me entrevistou foi um padre. O padre lá do projeto chegou e falou, opa, beleza, já me falaram de você e tal. Eu falei, eu estou estudando teologia, eu sou adventista, eu sei que tem questão de turno, vai cair no sábado, eu vou deixar você, tá bom? Mas foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade, viu? O padre só fez assim, o quê? Não, sábado? Não, que isso, meu filho? Dia do Senhor, pode vir trabalhar. Não, tá tudo certo. Agora é o dia do Senhor, é o dia do Senhor, vamos embora para trabalhar. Depois que eu descobri que estava todo mundo debandando daquele presídio por causa que era rebelião um dia após o outro. 6 de dezembro, meu primeiro dia de trabalho, não tive nem treinamento. 6 de dezembro teve uma rebelião. 6 de dezembro. A história, eu não tenho, os bônus de visão, tá vendo que aí em cima tem uma quadra de futsal com os janelões, bem na parte de cima? Primeiro dia eu fui lá porque ia ter um jogo de futsal e um cara estava me treinando lá dentro. Braço para trás, tentando fazer aquela cara de paisagem, menino tímido que só, não sabia falar com os outros. Eles falaram para mim assim, chegando lá, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que se impor. E como que faz isso? Não, você tem que aprender a se impor. Eu falei, mas eu não sei me impor. Eu nunca me impus na minha vida, tem os outros que escolhem para mim, eu tenho que me impor. Como que eu vou me impor para um bandido? Eu falei, não, você tem que se impor. Chegou lá, todo mundo sentado, e falou assim, eles têm que colocar as cadeiras, eles têm que pegar as cadeiras, eles têm que devolver as cadeiras. Deixaram uma cadeira no meio, lá que está todo mundo saindo. Aí o cara falou assim, esqueceram uma cadeira. Eu falei, mas eu estou cuidando de 40 aqui, como é que eu vou saber quem deixou? Deixa que eu pegue a cadeira, né? Eu sou um serviçal, sou uma pessoa, um funcionário. Ele falou, não, eu vi quem foi. Eu falei, você viu? Você viu? Vai lá falar com ele para pegar a cadeira. O cara foi preso por 3 assassinatos, tudo menor infrator. Cheguei nele, aquele jeito bem assim, sabe? Adventista. Falei, parceirão, tudo bom, amigo? Me disseram, não sei se foi você, né? Não sei. Disseram que você esqueceu a cadeira ali. Tem como não ser? Moral, no primeiro dia, ajuda lá, o cara só fez assim pra mim. E saiu. Todo mundo me olhando. O cara olhou e veio aquela assim, se põe. Aí eu vou pegar a cadeira, eu guardo eu mesmo, vou ter que dar o exemplo, né? Aquela liderança que serve. Peguei a cadeira e guardei. Tudo isso no mesmo dia, no primeiro dia, quando aconteceu aquela rebelião ali,
Eu estava dentro da quadra, os meninos jogando futsal, e comecei a ouvir uma pancadaria tremenda. Cheguei, Gustavo, o cara que estava me treinando. Falei assim, bem baixinho, para os que estavam dando pano no ouvissem. Pelo amor de Deus, o que é isso aí? Aí ele, não, os meninos estão tentando virar o presídio. Tentando virar. Eu falei, tá. E que horas a gente sai correndo? Ele falou, não, fica tranquilo. Não é para ficar tranquilo? Não, fica tranquilo. Eu falei, mas por que é para ficar tranquilo? Porque eles estão fazendo tudo de dentro da cela. É só barulheira. Ninguém escapa não. Na hora que ele falou, do lado direito tem um prédio, do lado da quadra. Eu comecei a ver os meninos subindo no telhado, pelas janelas da quadra. Fiquei olhando assim, sem nem piscar. Eu falei, tem uns meninos que você falou que tinham saído do presídio? Saíram, estão lá em cima. O cara olhou. Rapaz, esse menino não vale nada, né? Eu falei, não vale isso, estão aqui. Aí ele, rapaz. Mas fica tranquilo, Geraldo, fica tranquilo. Tem quando alguém tá falando pra você, você tá com tanto medo que você quer acreditar? Os caras falam assim, a gente vai sair daqui voando. Eu ia acreditar no cara. Ele falou assim, Geraldo, são 7 metros de queda. Não tem um que vai ter coragem de pular disso. Foi ele falar, começou a pular um atrás do outro. Jogaram os colchão, mirando. Até os que não conseguiram mirar direito no colchão caíram. Teve um para quebrar a perna para fazer. Tentaram escapar pelos lados ali. A polícia já tinha sido acionada por causa da barulheira. Eles viram que eram mais ou menos uns 20 que não iam conseguir sair. E qual era a estratégia? Já que a gente não consegue sair somente 20, vamos libertar as outras alas, porque aí viram uma geral e eles não vão conseguir parar tudo. Olhei para o Gustavo e falei, Gustavo, a gente pode começar a desesperar agora, porque eu já estou aqui, sabe, tentando segurar minha cara de paisagem. Gustavo falou, fica tranquilo, os agentes de contenção foram chamados já de Linhares. Eles chegam aqui a qualquer momento e vão colocar esses meninos no prumo. Eu falei, sério? Sério, eu acredito, cara. Sério. Abriu o portão e entrou um monte de cara. Cacetete escudo aqui, ó, na formação. Eu vendo essa coisa bonita de se ver, tá bom? Você olhando lá assim, eu falando, pega aquele ali! Ah lá, tá fugindo! Tentando ajudar. Um menino que dizia que tinha 14 anos, que o braço dele era da grossura da minha perna. Ele pegou uma trave de quadra de futebol, não é nem futsal, de futebol, eles arrancaram e ele jogou no meio da formação dos caras. Você via a gente de contenção lá, dentro do escudo e cacetete, tentando fugir pelos muros, porque não dava para voltar. Os outros 20 começaram a ir quebrando os outros cadeados. Eles têm uma técnica incrível para quebrar cadeado, que os 20 viraram 40, viraram 50, viraram 100, viraram 200, viraram 450. Na hora que eu deixei de ouvir Gustavo, que eu olhei para o portão para falar assim, eu mesmo vou escapar, não quero mais ouvir Gustavo, o cara que estava no portão vigiando, porque tinha alguém para ficar na contenção, ficou tão assustado que ele saiu correndo e deixou ele trancado, sem a chave. Olhei para Gustavo, e Gustavo assim, é tudo parte de treinamento, eu jurava que era um trote. Pensei, se é um trote, meu primeiro dia acontecendo um negócio desse. Nessa hora eu vi a sirene começando a tocar. Eu falei, 1 hora depois tocaram, agora que eu não consigo mais escapar, todo mundo evacuando, e só eu e o Gustavo no meio da quadra, que virou um mar de pessoas já tomando aqui. Olhei para Gustavo, o que a gente faz agora? Ele falou, fica tranquilo, eles só não quebraram aqui até agora, porque esse aqui é o cadeado mais bem protegido do presídio, não vão conseguir quebrar. Aparece um menino daquele braço pequenino que eu falei, com 2 pancadas, não estou brincando, com 2 pancadas ele quebrou aquele cadeado. Olhei para o Gustavo e falei, Gustavo, o que a gente faz agora? O Gustavo se abraçou com mais ou menos 4 ou 5 que eram amigos dele e falou assim, Geraldo, agora é cada um por si. Ele saiu correndo. Vocês estão me empinando, vocês não. Nessa hora, eu fiz o que eu faria em qualquer situação. Cruzei meus braços no meio da quadra, sozinho. E eu lembro certinho a música que veio na minha cabeça. Vinha cantigas de Inários. Eu falei assim, horas benditas. Era terça-feira, era bem descansado. Fiquei com a mente primitiva, sabe? Primitiva. E eu falei com o Papai do Céu naquela hora assim, Senhor, eu não estou aqui de minha própria vontade. Na verdade, eu nem queria estar aqui. Eu sacrifiquei as minhas férias e possivelmente estou sacrificando até meu bem-estar. Eu quero que você não esqueça isso que eu falei agora, meu querido. Se é Deus que chama você, pode cobrar, porque Ele paga a conta. Se Ele te chamou, Ele paga a conta. Agora, não saia da vontade plena e perfeita de Deus. Na hora que eu estava falando, eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu sei que eu não posso fazer mais nada, estou aqui. Nessa hora eu lembrei da única coisa que o padre me aconselhou antes de me colocar para dentro da prisão. Falou assim,
se acontecer uma rebelião, seja o primeiro a escapar, tá bom? E eu perguntei por quê. Ele falou assim, que você é um novato. Eles não vão ter dó de você. Os mais amigos, eles ainda protegem. Ninguém vai te proteger, cara. Eles vão te matar para mostrar que eles estão falando sério. E os outros eles vão fazer de refém. No meio da quadra, os braços cruzados, começando a lembrar de todas as coisas ruins, aquelas fotos que eu vi no grupo. Na hora que eu estou pensando, ele estava mais ou menos uns 3 ou 4 com faca no meio da quadra. Sabe o que eu fiz? Continuei de braço cruzado, não tinha o que fazer. Não sabia o que fazer, não ia conseguir passar até chegar no portão. Os 4 começaram a andar em volta. E eu pensei assim, isso aí deve ser um ritual macabro para me matar. Porque eles estão circulando, estão fingindo que eu não... E eu ali, tipo, em pé, de braço cruzado, olhando de canto de olho. Do nada um olha assim pro outro e fala assim, eu não disse para você que não tinha ninguém, vamos buscar em outro lugar. E saiu, no meio da quadra. Eu no meio da quadra, não sou pequeno. Falei pro Papai do Céu assim, Senhor, eu não sei como é que funciona essa questão de invisibilidade. Se eu me mexer, alguém me enxerga, porque eu posso ficar aqui o dia todo, se o Senhor mandar. Eu aceito o milagre do jeito que o Senhor entregar. Deus falou assim, não, pode andar. Ninguém vai mexer com você. Comecei a andar, uniformizado, passando no meio de 450. O cara que tinha me abandonado, ele já estava cheio de corte, tentando escapar, e os meninos tentando proteger. Outros agentes sendo feitos de refém, eu passando no meio, assim, do vale, da sombra da morte. Cheguei no portão, atravessando daquela ponta ali, ó, de cima da esquerda até a ponta de baixo. Ninguém me fez de refém. Na hora que eu chego, a mulher abre a fresta assim, ó, e ela, mas meu Deus do céu, como é que você está aí? A gente viu que você estava ali na quadra pela tela da câmera e agora você está aqui, o que aconteceu? Aí eu falei, ô minha irmã, estou doido para te dar esse testemunho, mas pelo amor de Deus, abre esse portão, não quer complicar com a graça, não? A mulher abriu o portão e para onde, glória do Senhor, eu estou aqui. Amém. Essa história vai ficar pai. Meu querido, eu quero que você entenda uma coisa. Sacrifício, nessa vida você vai fazer qualquer coisa. Faça sacrifício por Cristo, sabe por quê? Naquele presídio eu não entendia, mas eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E mais importante do que o encontro que eu tive, foi o encontro que outras pessoas lá dentro tiveram também. Funcionários, internos. Eu vou contar algumas histórias para você durante essa semana. Mas o amor é você sacrificar-se por Cristo. Ninguém tem maior amor que esse. Ele deu a vida para estar com você e você tem dado a vida para estar com Pedro, ele entendeu de falar assim, Senhor, esse coração aqui não vale nada. Depois que eu entendi, hoje quando eu olho para trás, 10 anos depois, eu falo assim, meu Deus, ai de mim se eu não tivesse aceitado. Ai de mim se eu não tivesse aceitado os teus contos. Talvez Deus está fazendo um chamado para a sua vida hoje, você está negando, você está achando, você está protelando. Essa semana é para você tomar uma decisão de amor, de estar ao lado dele e cumprir a sua missão. Para que você possa ter uma ação verdadeira. Não basta dizer que ama. Tem que obedecer. Tem que ir para o fronte da batalha. Se ele chama, ele paga a conta. A gente vai ouvir uma música agora para encerrar. Enquanto você ouve essa música, eu quero que aí sentadinho onde você está, você faça uma oração para o Papai do Céu. Falando assim, Senhor, o que está faltando na minha vida para eu jogar no altar de sacrifício? O que eu preciso sacrificar, Pai, na minha vida, que eu amo tanto, para poder me apresentar perante ti? Lembra de Caim? Que mesa maravilhosa devia ter sido a de Caim. Mas a mesa que foi aceita foi a de Abel. Feia, sangrenta, cheia de mosca. É aquilo que dói, aquilo que você não quer se livrar, que é sacrifício. Isso é sacrifício. Não é aquilo que é bonito, é aquilo que é feio, é aquilo que talvez ninguém sabe que você precisa matar na sua vida para se entregar para Cristo. Enquanto você ouve essa música, para você se aproximar do trono de Deus, eu convido você que aí faça uma oração. Eu vou estar aqui também, orando, porque tem muita coisa que eu preciso sacrificar ainda, tem muita coisa que eu preciso matar, tem muita coisa que eu preciso me livrar. Enquanto você ouve essa música, faz uma oração e fala para o Papai do Céu. Depois nós vamos fazer uma oração final, todos nós.